talvez essa seja a decisão mais importante, nos colocarmos nas mãos do oleiro. Feche os seus olhos, querido Pai. Obrigado pelo privilégio de podermos adorá-lo com a nossa vida, com tudo aquilo que temos, com tudo que somos. Te louvamos pelo privilégio desta manhã, em que poderemos abrir a Tua palavra neste momento, para ouvir a Tua voz, falando à nossa mente e ao nosso coração. Que as decisões que vamos tomar esta manhã afetem não apenas a nossa vida, mas a vida das pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos ao nosso segundo semestre. Quando se trata de uma escola e igreja, ou de uma igreja dentro de uma escola, a gente acaba dividindo o tempo em fases. E não é diferente aqui conosco, né? Estamos falando do segundo semestre, mas de uma igreja que não parou em nenhum momento. Uma igreja que continuou nas férias. Alguns por aqui, outros com os parentes, alguns receberam parentes, e outros estiveram em missão, servindo a Deus. Só para eu ter uma noção aqui, quantos estiveram envolvidos na nossa missão Tamandaré? Deixa eu ver aqui as mãos. Muito bom, que maravilha. Quantos estiveram envolvidos em outro projeto missionário durante as férias? Talvez não aqui a missão Tamandaré, mas tem gente aqui, é muito bom. Maravilha. Essa igreja, a igreja viva que não para, que não para. Você que está acompanhando a gente de casa, não sei se agora ao vivo ou em outro momento gravado, lembre-se disso. Uma vida que não para, que se levanta. Essa é a vida do cristão, enquanto caminha nessa terra esperando Jesus voltar. Você acredita que Jesus está voltando? Sim ou não? Acredita? Eu creio. Eu creio. E olhar para o cenário do mundo que nós vivemos hoje me faz ter cada vez mais certeza disso. Cada vez mais certeza. Em 2022, tínhamos, além da Ucrânia e Rússia, mais 28 países em conflito. Mais 28 países em conflito. E alguns já quase partindo para a briga. Ou seja, em 2022, mais de 30 países já começavam seus conflitos e suas brigas. Esse ano começamos com mais de 130 países em conflito. Nações, conflitos internos. Isso parece eco da mensagem que Jesus nos alertou, avisando como seriam os momentos finais da história deste mundo. As nações estariam em guerra. Ouviríamos de rumores de guerra. O Fórum Econômico Mundial descreveu agora para o início do ano, o que eles classificaram como os 10 principais motivos para o mundo entrar em colapso. E se você colocar e dividi-los, esses 10 principais motivos, você vai perceber que, óbvio, que o número 1 tem que ver com os conflitos, com as guerras entre os países. O segundo motivo envolve alguma coisa relacionada à economia. E os outros motivos, existem questões ideológicas como pano de fundo. E eu até diria que as questões ideológicas estão como pano de fundo das guerras e das questões econômicas. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Cada vez mais destruído. Quando a gente para pensar em como o mundo religioso, em como as
questões espirituais estão sendo tratadas ou desenvolvidas, é exatamente assim. O número de igrejas abandonadas já está ficando um número assim tão grande quanto aquele número de pessoas que abandonaram as igrejas. E poderia até acrescentar o número de pessoas que estão abandonadas pelas igrejas. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Um mundo centrado no eu. Como eu quero. Minha vontade. Meu nome. Onde a importância está no ser humano. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Não importa a tua idade, não importa quanto dinheiro você tem na conta, ou se está faltando, não importa. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E parece que as coisas estão cada vez mais interligadas. As coisas que acontecem do outro lado do mundo começam a afetar a nossa vida, o nosso mundinho, nosso bairro, nossa rua, nosso quarto. É ou não é assim? Parece que a grande aldeia global está cada vez mais real. Ao mesmo tempo, nunca vivemos tão sozinhos como agora. Nunca sentimos tanta falta de ter o nosso nome em evidência, os nossos feitos em evidência. Esse é o mundo que a gente vive. Não queremos ser expostos, mas sentimos falta quando não nos expõem. Estranho esse mundo, né? Os paradoxos do mundo que a gente vive. Esse louco e estranho mundo. Não é de admirar que a Bíblia já preparava o nosso coração para o mundo que a gente está vivendo. Abre sua Bíblia, por gentileza, no livro de Apocalipse. Esses 2 capítulos em especial, nós vamos nos debruçar em alguns destes versos. Não vou me aventurar, por uma questão de tempo, em descrever todos os detalhes proféticos de interpretação da profecia. Vou tomar a liberdade de já conceder a vocês as informações de estudos que já estão sendo feitos há centenas de anos. Não se trata necessariamente da visão adventista da interpretação do Apocalipse. Se trata da visão de estudiosos da Bíblia antes do adventismo se firmar. A igreja adventista não inventou uma interpretação do Apocalipse. Ela apenas propagou o que muitos antes da igreja adventista se organizar já diziam. Identificar historicamente os personagens do livro do Apocalipse não é exclusividade da igreja adventista e nem invenção dos pregadores adventistas. Se alguém já disse isso para você, risca da sua mente, porque não é verdade. Não é verdade. A visão do mundo em que vivemos, retratada no livro do Apocalipse, não é exclusividade dos adventistas. No entanto, me parece que os adventistas ainda são uma voz isolada no mundo, levantando questões profundas descritas no livro do Apocalipse. Por que eu estou tocando nesse ponto e falando especificamente para você que é membro da igreja adventista? Se tem alguém nos visitando, não estou falando mal de ninguém. Eu estou aqui talvez mexendo na coluna vertebral do adventista do sétimo dia.
Se tem alguém que ainda não é membro da Igreja Adventista, qualquer coisa que eu disser aqui, não é ataque a igreja nenhuma, é um chamado ao cristianismo puro e simples da Bíblia. É relembrar o que muitos já diziam antes dos adventistas se organizarem. Por favor, não leve para o lado pessoal alguma coisa que eu venha dizer, porque isso tem que ver com a palavra de Deus, e não comigo e nem com a igreja adventista. Por que eu tenho que fazer isso? Nessa pequena introdução. Porque o mundo está sensível. E até algumas coisas que eu vá dizer aqui ficarão gravadas na internet, poderão ser interpretadas à luz do eu acho, eu sinto, você me feriu. Está complexo o nosso mundo, né? A gente tem que ficar escolhendo as palavras para dizer a verdade. Mas vamos lá. Apocalipse 13 e 14 descreve 3 poderes que se levantam, que se erguem em algum momento da história. O primeiro, João chama de besta. E aí que vem todas as questões complicadas, né, de interpretação, dizer que a gente está xingando alguém, né? Na nossa cultura brasileira, besta é xingar alguém, né? Você é um besta. Você já viu essa expressão por aí, né? No contexto profético não tem nada a ver, pelo contrário, besta é quem não presta atenção no poder da besta. Besta, no contexto da profecia bíblica, tem que ver com poder. Um animal que a gente não consegue descrever, talvez nem saiba descrever, que não está no catálogo da biologia, não está no catálogo da natureza. É um animal que não existe descrição para ele. E como se trata de comparações simbólicas, aí vem as preocupações de interpretação. Um poder que emerge, que sai, que se levanta do mar. Dentro do contexto da profecia, vou mencionar, não vamos ter tempo para descrever os detalhes de interpretação profética, principalmente do livro do Apocalipse. Quando se refere ao mar, se diz que está saindo do meio de povos, dos lugares habitados, das nações, entre as pessoas. E esse é um poder que surge, um poder que se levanta do meio do povo. Historicamente, Isaac Newton está na lista daqueles que interpretaram, identificaram esse poder que se levantou no meio do povo, como sendo o governo religioso, misturado ao poder político, que mais tarde foi identificado como papado. Não se trata da pessoa do Santo Padre que está liderando a igreja cristã mais conhecida no planeta. E é nessa hora que as pessoas confundem, pegam o texto bíblico e atacam pessoas, denominações, como se o catolicismo fosse a única denominação cristã que aceita muitas das coisas contrárias àquilo que Deus pediu. Pesado isso, né? Não é um ataque, por gentileza, não é isso. É uma descrição histórica bíblica, uma interpretação histórica bíblica de um poder que se levantou. Que se levantou com autoridade e pisou a autoridade bíblica. Verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Historicamente a gente vê, inclusive, pouco tempo atrás, um dos papas pede perdão pela perseguição que a Igreja Católica provocou a muitos durante a Idade Média. Um período de sofrimento
na Europa, principalmente, parte da Ásia. Pessoas que queriam fazer a vontade de Deus, mas os poderes políticos que se misturaram ao poder religioso provocaram dor e sofrimento. O líder religioso e político da época é aprisionado, é ferido, trancafiado. E desde então, nunca mais voltou a ter o mesmo poder. Aquilo que a profecia fala de uma ferida mortal. Versos antes, verso 3, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra maravilhou-se seguindo a besta. Entenda esse poder. Isso ainda não se cumpriu. Ainda não se cumpriu. Mas há um poder se levantando. O verso 11 descreve a outra besta, o outro poder que se levanta, agora da terra. Historicamente, todos aqueles que interpretam o texto do Apocalipse, na visão bíblico-histórica, entendem que o chamado mundo livre, que fugindo do poder da primeira besta lá da Europa, vão para o que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos, e nasce ali um povo livre. Fugindo do poder da supremacia papal do período da Idade Média. E eles fogem, começam um mundo livre, se tornam poderosos sobre toda a terra. E quando você lê do verso 11 até o verso 18, você percebe algumas coisas, e uma delas, o verso 14, usa a palavra sedução. E se tem uma cultura que está seduzindo o planeta há centenas de anos, é a cultura americana. Quem não quer viver o sonho americano? A própria expressão sonho americano é sedutor. Conquista econômica de si mesmo, carro de luxo, casas. O que dizer da descrição dos filmes e dos seriados adolescentes, da sedução da vida americana, baseada no prazer, na liberdade e na riqueza? Não é à toa que as religiões do Oriente, da Ásia, da janela 1040, se levantam contra a sedução americana. É a descrição, estou apenas de modo, não tenho tempo para descrever por que se interpreta dessa maneira, mas estou apenas já fazendo o pano de fundo para você entender o mundo que nós estamos vivendo. E uma outra característica importante desse poder é que envolve os negócios do mundo inteiro. Os negócios do mundo inteiro. Compra e venda. Aí cria-se todo o romantismo por trás do 666 e tal, filmes de terror, tentando desviar a atenção do que realmente importa desse poder, que não tem nada a ver com isso, tem que ver com poderio econômico, e não com monstros saindo debaixo de camas e bebês sendo perseguidos. Não tem nada a ver com isso, o que os filmes de terror apresentam. Aqui está falando de um poder que seduz a terra e governa economicamente o mundo. Não quero ser sensacionalista, por gentileza, não interprete assim. Mas são cenários do mundo que nós estamos vivendo. O Papa atual, no seu primeiro discurso, e eu coloquei aqui 3 itens que tirei de uma matéria que li do valor econômico desse
desse veículo de comunicação econômico. E de acordo com o jornalista ali que fez uma leitura do primeiro discurso do novo Papa, eles extraíram 3 coisas simbólicas, e essa é a expressão que o jornalista coloca, não é uma questão religiosa, por favor, uma questão econômica, simbólica da postura, das palavras, do nome que ele escolheu para se identificar. E a primeira característica que o jornalista percebe é que envolve questões econômicas. Francisco de Assis, que se vestia da humildade para cuidar das pessoas mais pobres. Cada detalhe da sua postura, do seu nome, indicava que era alguém que estaria lutando pela classe trabalhadora. Associando a nomes do passado que lideraram a igreja, abrindo as portas para os sindicatos e para a proteção econômica dos mais pobres. Esse é o recado que ele está mandando, que ele está fazendo aqui. Qual é a sua linha de liderança política? Poder religioso e político unido. A segunda característica do discurso dele, que já começa logo de cara, quando ele oferece a paz romana. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, disse Jesus. Vem o novo Papa e oferece uma nova paz, indicando que ele será o diplomata do mundo daqui para frente. E a terceira característica, contrariando a expectativa de muitos, já que ele adotou o nome Francisco e toda aquela questão ligada aos mais pobres, esperavam que ele não fosse adotar as vestes tradicionais, mas pelo contrário, ele mandou um terceiro recado, que vai justamente do ponto contrário do primeiro. Vestiu-se na mais alta pompa, historicamente falando, a roupa vermelha tradicional, que indica poder. Estou apenas descrevendo a análise de um jornalista econômico. Não estou fazendo descrição teológica, por favor, não é a intenção dessa mensagem, mas apenas fazer você perceber como alguns elementos de Apocalipse 13 e 14 parecem vir à tona. Enquanto isso, no mundo livre, do verso 11 em diante, volta ao poder um homem. Se você comparar as primeiras fotos do primeiro mandato de Trump, ele está mais calmo, sereno, sorridente. Nesse segundo, ele já está numa postura mais firme. E o tom dele logo de cara já veio para mostrar algumas coisas. E a primeira coisa que o mundo já sentiu, ele veio para mostrar que está dominando o mundo econômico. Vejo muita brincadeira com as histórias dos tarifaços por aí, mas ninguém está percebendo o que está por trás dos bastidores. Ele está negociando com o mundo inteiro. Ele está dizendo: eu dito as regras econômicas do mundo. E a briga ideológica por trás é: nós não vamos nos dobrar a você. Por outro lado, ele também está dizendo: conte comigo porque eu sou o diplomata aqui. Eu vou colocar a ordem nessas guerras, do meu jeito, com a minha guerra. E uma outra característica do discurso constante dele é: precisamos resgatar nossas origens, de um povo forte. Estou apenas fazendo essas duas comparações para você perceber que o cenário do mundo que nós vivemos é compatível com Apocalipse 13. Mas como disse Jesus, ainda
não é o fim. Apocalipse 14 fala de um terceiro poder que se levanta. Verso 1 diz: olhei, e eis o Cordeiro em pé, que se ergue, que se levanta, sobre o monte Sião, e com ele quem? 144.000, tendo na fronte, contrário do restante dos anteriores, do capítulo 13, escrito o nome de Cristo Jesus, do Cordeiro e do Pai. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, de onde veio a primeira besta, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, como tangem a sua harpa, e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Óbvio que isso aqui é simbólico, não está falando de modo literal. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, entre as primícias de Deus para o Cordeiro. E não se achou mentira, fidelidade, lealdade. E aí então, você conhece as 3 mensagens que são proclamadas por aqueles que estarão firmes no tempo do fim. Esse terceiro poder que se levanta é o poder final, Cristo Jesus, e aqueles que estarão ao seu lado. De que lado você está? Sabe o que é interessante? Esse terceiro poder vem de uma batalha contra esses outros 2 poderes que se levantam. O mundo religioso tentando misturar política e poder religioso e religião. Um poder que tenta governar o mundo, como aconteceu com Nabucodonosor e todos os demais. Esse é o mundo que eu e você vivemos. É óbvio que ler capítulo 13 e 14 do livro de Apocalipse faz a gente se lembrar da mensagem de Mateus 24. Abre lá a sua Bíblia. Mateus, no capítulo 24, nós encontramos Jesus descrevendo os eventos finais deste mundo. E inspirados por Apocalipse, levados a estudar Mateus 24, Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9, inspirados, estudando a palavra de Deus, os pioneiros da nossa igreja anunciaram que Jesus está voltando. E essa é a mensagem que pregamos até hoje. Você conhece muito bem o texto, né? Mateus 24 começa com Jesus descrevendo o templo em que eles estavam ali, de Jerusalém. E ele começa a fazer trocadilhos e misturando coisas e cenas que aconteceriam àquele templo de Jerusalém com cenas do tempo do fim. E as atenções nossas são rapidamente levadas aos sinais, guerras e rumores de guerras, lua de sangue, sol escurecendo, os sinais. E nos esquecemos de alguns detalhes importantes deste capítulo. A partir do verso 32, Jesus começa a explicar. Não tenham medo, mas aprendam a esperar. E ele começa falando da lição da figueira. Eu já mencionei aqui uma vez que eu gosto desse trocadilho com a figueira que Jesus faz o tempo todo em seu ministério, porque me faz lembrar de que foi com folhas de figueira que Adão e Eva tentaram cobrir o seu erro. E também me faz lembrar que Ele, Jesus, é o fruto verdadeiro. E ele começa a descrever
Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Olhando o cenário do mundo que a gente vive, comparando Apocalipse 13 e 14 com o mundo que nós vivemos, eu consigo enxergar: Jesus está às portas. Eu consigo ouvir os passos do nosso Deus que se aproxima. E você? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. De que geração ele está falando? A geração que estiver contemplando todas essas cenas. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Então não é tempo de especular. Não é hora de ficar calculando: o líder religioso mais importante do planeta é norte-americano. Os Estados Unidos, o tarifaço. Não é hora disso. O dia e a hora ninguém sabe. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Um mundo em que as pessoas estão focadas em si mesmas, no eu, como eu quero, o orgulho estampado nas pequenas coisas, desde a quantidade de curtidas no post, até na arrogância de obrigar as pessoas a fazerem do jeito que a gente quer. É um mundo que a gente está vivendo e que eu e você vivemos igualzinho, mas tão arrogantes que ficamos apontando o dedo para o erro dos outros. A igreja tal não está fazendo o que a palavra de Deus diz. Estamos viciados em criticar. Já reparou, né? Existe um post sem crítica? Parece que há um prazer em ficar criticando. Uma apresentação dessa, ao vivo, já tem gente falando discurso de esquerda, discurso de direita. O mundo está viciado em dar opinião pessoal. E alguns não percebem o ridículo que estão fazendo lá. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus começa, é a parte mais importante do discurso, e a gente não presta atenção nesse detalhe. Ele está pedindo para você e para mim: fiquem atentos, fiquem espertos, notem as coisas, reconheçam o cenário, mas não percam de vista o principal. E o verso 42 ele diz: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não se iluda com discursos sensacionalistas que estão por aí. Pessoas querendo identificar A, B ou C, porque falta isso e tempo. Tem gente voltando a marcar data para a volta de Cristo Jesus e não tem nada a ver com isso. Vigiem. E aí vem a parte mais importante do discurso e a gente não percebe. Verso 43, acompanha comigo porque é forte. Mas considerai isto. O que ele diz? Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua. Percebe qual a metáfora Jesus escolhe utilizar? Você notou qual foi a metáfora? E talvez a metáfora mais importante de todo o capítulo 24 do livro de Mateus.
família. Deixa eu falar para você, pai de família, para você, mãe de família, para você, vó de família, para você que é o filho, líder da casa, porque na tua casa ninguém está nem aí para Jesus, só você. É para você que eu vou dizer agora, é Jesus dizendo, você tem que estar em pé, você tem que se levantar, você tem que cuidar da casa, você tem que vigiar, você tem que colocar Jesus em primeiro lugar, você tem que chamar a família ao reavivamento, você, pai, mãe, vô, vó, filho, filha, é para você o chamado é para a família, e você percebe porque o inimigo quer destruir a família, quer acabar com a família, porque é a família, o núcleo mais importante, que estará assegurando um povo que vai ver Jesus voltar. Não se engane, quando o inimigo tenta destruir você e a mim, com tentações baixas, que no fundo, o que ele quer é destruir a nossa casa, com briguinhas internas, com ódio, com mágoa, com rancor, com desconfiança, para destruir a tua casa, com seduções sorrateiras. Abra teu olho, abra teu olho. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E então Jesus conta 3 parábolas. 3 parábolas. E são essas 3 parábolas que resumem como os 144.000 esperam Jesus voltar. Como a igreja do tempo do fim, e eu não estou falando igreja adventista do 7º dia, porque essa placa de igreja vai ser proibida. Não se apegue à placa de igreja, porque se trata de um povo que se levanta no tempo do fim para fazer aquilo que Deus quer. E esse povo tem essas 3 características que essas 3 parábolas descrevem. Primeira característica: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhe dar sustento ao seu tempo? Percebe o teor econômico? Fidelidade, honestidade, integridade. Essa é a característica que a primeira parábola descreve. Quem estiver do lado de Deus é honesto, é íntegro, é correto nos seus negócios, é correto nas suas palavras, é correto no trato para com as pessoas, não maltrata. Integridade é a marca, é a primeira marca de quem está esperando a volta de Jesus. Segunda parábola você conhece muito bem, a gente já tem inúmeros sermões a respeito da segunda parábola. E a segunda parábola que está no capítulo 25, qual é? A das moças prudentes e as nécias. E o assunto principal desta parábola tem que ver com o batismo diário do Espírito Santo. Estará em pé e resistirá às provações do tempo do fim o povo reavivado pelo Espírito Santo. Quando foi a última vez que você colocou o seu joelho no chão, implorando a Jesus: me batiza com teu Santo Espírito? Eu não vou ter tempo, mas só esse tema, dá uns 40, 50, 60, uns 100 dias para a gente conversar. Precisamos buscar o batismo do Espírito Santo, e ele começa com o reconhecimento da nossa necessidade, começa com a nossa humilhação diante de Deus, começa com a gente entendendo que não tem que ver com poder para a gente, mas tem que ver com o poder de Deus, para pregar o Evangelho. Tem que ver com o cuidado do nosso corpo, sim, com a nossa alimentação, sim,
Mas não é isso que faz a coisa acontecer, que tem gente que vai para o outro lado. Batismo do Espírito Santo. Você é vegetariano? Se não é, então você não é batizado com o Espírito Santo. Gente, tem tanto vegetariano orgulhoso e egoísta por aí. Aí já a turma do outro lado, tá vendo? Pode comer carne. Como se carne fosse o maior problema. E a nossa atividade física. E o cuidado com a mente, com tanto lixo que a gente põe assistindo porcarias e filmes e dorama, novela. Não resisti. O batismo do Espírito Santo é algo profundo. Envolve dia após dia, manhã após manhã, na presença de Deus. Significa pai, você pai é responsável número 1 pelo culto da família, por estarem juntos em oração, porque é para a família o recado. Família o recado. Estejam cheios do Espírito Santo, diariamente, e venceremos. Se a primeira parábola tem que ver com integridade, a segunda tem que ver com o batismo do Espírito Santo, que envolve nossa comunhão e tantas outras coisas. A terceira parábola tem que ver com o quê? Serviço, ação. O que fazemos para atender as necessidades do mundo. Mas muitas vezes a gente lê essa parábola pensando no palco, os cantores. Geralmente quando fala dos talentos, eu não sei cantar, não sei pregar, não sei tocar. Não é disso que a parábola está falando. A parábola está falando do que você vai fazer para servir o mundo, para atender as necessidades do mundo. E tem gente que usa sim todos os seus talentos, como o último homem da parábola, escondendo eles no palco, pedindo para os holofotes. Pesado isso, né? Olhando essas 3 parábolas e todo esse cenário que a gente conversou até aqui, impossível não nos lembrar dos pioneiros, de como a nossa igreja começou a pregar essa mensagem. Como tudo começou. O povo, quando foi à palavra, reavivou-se. Estavam em diversas denominações. Não era uma denominação, eram diversas denominações. E aquele reavivamento acabou levando muitos a serem expulsos das suas igrejas. E o pequeno povo continuou estudando a palavra, para encontrar em Jesus a resposta para a decepção, por terem marcado data, quando não tinha sido pedido para marcar data, e Jesus não veio. Um grupo se afastou completamente, outros voltaram para suas igrejas e pegaram birra e ódio de quem continua falando, de que Jesus vai voltar. Mas outro grupo resolveu estudar, e lá da região do Portland, do Maine, resolveram se espalhar. O capitão José Bates, uma noite teve um sonho, e Deus pediu para ele: vá para a região de Bethel Creek, porque nós vamos começar lá, vamos nos organizar por lá. E no sonho ele pergunta: mas como eu vou chegar lá? E Deus disse: procure o homem mais honesto da cidade. E conta o relato que ele chegou ao correio, posto do correio, falou: aqui está quem conhece todo mundo. E perguntou: quem é o homem mais honesto da cidade? E rapidamente, na ponta da língua, David Hewitt é o homem mais honesto da cidade. Isso é uma réplica da casa dele, uma casa simples. Aquela banheira ali não é do bebê, era o lugar que toda a família tomava banho, começando pelo pai, que pegava água limpa. Sua imaginação termina aí.
Uma vida simples, mas honesta. José Bates chegou lá, pediu pouso para poder ficar naquela casa e disse que queria estudar com eles. Chegou no finalzinho da noite, dormiu. Pela manhã, no culto da manhã, ele falou: eu vim aqui para estudar com vocês, podemos estudar a Bíblia? E o que era para ser o culto da manhã, rapidinho, foi até 5 da tarde. Hewitt e sua família disseram: essa é a mensagem que precisa ser pregada. Eco da primeira parábola. Começamos procurando os honestos, os íntegros. Será que diriam o mesmo de mim e de você? Ou será que nossa vida dá margem para as pessoas duvidarem da nossa integridade? Para a gente pensar. Uma outra coisa que me chama a atenção, de lições que os pioneiros nos deram, porque ali em Battle Creek tudo começou a partir desse encontro, dessa família que José Bates encontrou ali, David Hewitt. Logo ali eles começaram a migrar e vieram dos lugares onde eles estavam e começaram a vir todos para Battle Creek. Mas antes de construírem suas casas, e essa é a lição mais importante, antes de construírem suas casas, construíram seu trabalho. E o seu trabalho era: como vamos pregar o Evangelho? E eles então começaram a desenvolver um trabalho com uma editora, uma imprensa, uma maneira de imprimir e propagar a mensagem. E uma lição importante para a gente: quem fazia todo esse serviço? Todo mundo. Inclusive quem? As crianças. E aí vem a segunda lição. Todo mundo tem que preparar. Essa aqui é uma chapa, uma réplica de uma chapa de como eles preparavam. Para colocar essas letrinhas todas e organizá-las, as crianças eram que faziam. E o que as crianças começaram a perceber? Que elas erravam bastante, porque elas não sabiam ler e escrever. Elas faziam cópias, e ao copiar, às vezes, se embaralhava com uma letrinha, com outra, e as crianças pediram aos adultos: dê para a gente uma escola, a gente quer estudar. Assim nasce a escola adventista. Para que a escola adventista surgiu nesse mundo? Para preparar crianças que estariam trabalhando para pregar o Evangelho. Se essa escola perder o foco, pode fechar. Se essa escola esquecer-se disso, pode fechar. Uma outra característica incrível: eles buscavam a tecnologia mais de ponta que havia naquele lugar. Por quê? Porque tinham pressa. Temos que buscar o meio mais rápido de propagar o Evangelho. Então eles usavam as crianças, preparavam as crianças. Você pode ver, eles já tinham tablets. Isso aqui são os tablets que as crianças usavam. Papel era coisa rara, então eles usavam pequenas tábuas e escreviam e apagavam, escreviam e apagavam. E isso exercitava não apenas a memória de trabalho, mas todos os outros mecanismos de memória das crianças. Essa é uma réplica de uma carteira mesmo, de como era uma carteira daquela época, onde sentavam de 2 em 2. Bonito isso, né? No entanto, após grande crescimento, nossos pioneiros começaram a falhar. Aquele pequeno começo levou a gente a ter um sanatório, um hospital gigante, uma editora enorme, uma escola enorme, uma igreja enorme, todos concentrados num único lugar. Uma escola, uma igreja, tudo junto. E os pioneiros começaram a falhar em 3 pontos. O primeiro deles: os líderes deixaram as crianças e os jovens de lado. Pararam de formar líderes. Ao mesmo tempo, começaram a
fazer pequenas concessões, integridade, honestidade. A editora começou a perceber que dava lucro imprimir algumas coisas, algumas propagandas, que não tinham nada a ver com a mensagem que eles estavam pregando. E todo aquele investimento que foi feito para conseguir aquelas máquinas para pregar o Evangelho. As máquinas começaram a ser usadas para imprimir propagandas de cigarro e de bebida. E uma terceira coisa: orgulho, autossuficiência. Eu já preciso dizer isso agora, porque daqui a pouquinho a gente vai para uma igreja muito mais bonita. E a tentação de ficarmos orgulhosos é grande. Eu construí. Eu fiz. Eu doei mais do que você. Começa por aí a destruição. Dr. Kellogg, aquele mesmo dos sucrilhos Kellogg, homem inteligentíssimo, desenvolveu tantas coisas incríveis, e hoje é piada no meio científico. O orgulho começou a tomar conta dele, porque era muito inteligente. E ele então escreveu um livro incrível, perfeito, exceto por 2 frases que sugeriam a ideia de que Deus está nas coisas. Ellen White mandou um recado: não publiquem essa obra. Ela contém erros que levarão muitos à ruína. Tamparam os ouvidos e prepararam tudo para imprimir o livro. Prepararam todas as coisas para a impressão começar. Fecharam a editora e foram dormir. E no dia seguinte, o livro começaria a ser impresso. O resultado é essa cena que você está vendo. A cena real pegou fogo em tudo. Começando pela editora. Em tudo. O jornal da época, desta foto inclusive, capturada, traz a entrevista de um bombeiro. E a declaração dele é estranho. Parece que quando jogamos água, estamos jogando gasolina. Negligenciaram o preparo dos jovens. Concederam espaço para o inimigo em algo tão pequenininho, mas ganancioso. E permitiram o orgulho tomar conta. Em contraste, o pedido de Deus é: sejam honestos, íntegros, sejam batizados pelo Espírito Santo diariamente e usem os seus dons para servir e atender a sociedade. Essa é a igreja que precisa se erguer no mundo que está clamando por gente honesta, batizada pelo Espírito Santo e disposta a servir. Esse é o chamado de Deus para você e para mim. Esse é o chamado. Consegue entender? Está claro? Está claro para você? Me impressionou bastante. Quem veio ontem no culto, a Fran contou algumas coisinhas do Egito. O Egito que temos hoje não é o Egito antigo, nem o Egito das 10 pragas. É um Egito que foi, vou usar essa expressão, embora não seja a ideal, colonizada pelo mundo árabe. Reescrita um país reescrito pelo mundo árabe. Os muçulmanos
tomaram conta do povo. Talvez muitos nem se lembrem da sua própria história. E quando fala-se do orgulho egípcio, se está mais ligado ao orgulho muçulmano do que aquela nação dos faraós. Exceto pelas viagens turísticas e os turistas que vão lá para conhecer a história dos faraós, o restante da história egípcia está banhada pelo mundo muçulmano. É possível ser cristão lá dentro? É possível. Mas é proibido o muçulmano tornar-se cristão. E o que me impressionou, ainda assim, pela liberdade de ser possível ser cristão, tem esse lugar que é um lugar incrível, incrível. Pensa nisso daqui, essa aqui é uma igreja cristã a céu aberto. Uma igreja cristã a céu aberto. Linda, maravilhosa, enorme. Não se tem notícia de quando foi a última vez que encheram todos esses bancos. Do lado de fora da igreja, nas rochas, tem inúmeros textos bíblicos entalhados, inclusive em hebraico, ou na língua islâmica. Em inglês e no Islã. Tudo aqui. Eis que o Filho do Homem vem nas nuvens com poder e grande glória. Tem uma mensagem mais clara dessa, que nos faz lembrar do texto que até as pedras clamarão, se você se calar. Dentro lá do templo, é óbvio que aqui está bem recortado, esse negócio aqui é enorme, enorme, enorme. Ele não está aqui. Ele se ergueu, se levantou, ressuscitou. Por que o mundo muçulmano não chega até lá? Não vai até lá? É um lugar pronto para se pregar o evangelho. Mas o muçulmano não vai subir até lá. Porque para subir lá, você tem que subir por essa rua. Sabe qual é o nome dessa rua? Ela é conhecida como a Rua do Lixo. Lixo mesmo, lixo. Esse aqui é o bairro cristão. É onde os cristãos moram. E é o trabalho que o cristão tem ali no Egito. Ser catador de lixo. É muito forte, eu não tive nem coragem de filmar tudo para mostrar para vocês. É muito forte. Mas tudo que você vê aqui, está vendo aqui dentro? Isso aqui é lixo, dentro da casa. As crianças iam até a padaria, que fica do lado da casa cheia de lixo, compravam seu pão no mercadinho, comprava tudo e entravam na casa. Pelo lixo, onde comiam. O muçulmano não vai ouvir de Jesus naquela igreja, porque para chegar lá tem que passar por um monte de lixo. Isso é uma cena comum. Uma cena comum. Isso aqui é uma casa. A porta da casa. É uma cena comum no Egito, você ver lixo por toda parte. Você já entendeu onde eu quero chegar, né? Deus está precisando de uma igreja que se levante no meio do mundo cheio de lixo. Deus está chamando uma igreja para se levantar, para ser batizada pelo Espírito Santo, para viver como Jesus aqui na terra, para buscar, clamar como Jesus pelo Santo Espírito. E eu já posso ver essa igreja se levantando, para servir, para amar como Jesus amou. Uma igreja que está entendendo o chamado que Jesus está fazendo. Me permita ler aqui um trechinho, é um parágrafo. Você encontra
no livro Igreja Remanescente. Olha só. Tenho sido profundamente impressionada por cenas recentemente passadas diante de mim durante a noite. Parecia estar ocorrendo em muitos lugares um grande quê? Movimento, uma obra de reavivamento. Nosso povo cerrou fileiras correspondendo ao chamado de Deus. Meus irmãos, o Senhor está a falar-nos. Não lhe atenderemos a voz? Não prepararemos nossas lâmpadas e agiremos como pessoas que aguardam a vinda do Senhor? Você está disposto a se levantar por Jesus, a ser conhecido como a pessoa mais honesta deste mundo, como David Hewitt, a clamar pelo batismo do Espírito Santo como os apóstolos, e ver novamente Joel 2 cumprido? Velhos e jovens, crianças, adolescentes, famílias batizadas pelo Espírito Santo, reavivadas, contemplando Jesus nas nuvens dos céus. Quer usar os seus dons para servir, para mostrar com a sua vida quem é Jesus. Jesus está chamando a você e a mim, a nossa igreja, a se levantar nesse mundo escuro, para sermos aquele terceiro grupo de Apocalipse que se levanta com o Cordeiro para reinar. É o que você quer? Você deseja isso? A gente vai cantar agora, conhecidíssima. E eu escolhi esse arranjo, por isso que eu nem pedi para os meninos tocarem, porque é um arranjo que tem som de guerra. Começa com tambores de guerra, porque é assim que nós estamos vivendo nesse mundo, em guerra contra o mal. Quer cantar comigo? Quer ficar em pé e cantar comigo? Se você deseja se levantar nesse mundo e atender o chamado de Deus para sermos a igreja do tempo do fim, o povo do tempo do fim, venha. Qual é o mundo que nós estamos vivendo? Este tempo logo vem, e as nações daqui além, em alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser. Quer repetir? Então diga. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor.
Grande Deus, nós cremos nessa mensagem. Nós estamos dispostos a estar na Tua presença todos os dias, para sermos batizados com Teu Santo Espírito. Reaviva a nossa vida, ó Pai, começando pela nossa casa, começando pelo nosso lar. Reaviva a nossa vida, ó Pai. Reaviva nosso coração. Dá-nos a coragem de vivermos de modo honesto como Jesus aqui na terra. Por favor, ó Pai, que sejamos o cumprimento da profecia, que sejamos o povo reavivado, que usa os dons e os talentos para atender às necessidades deste mundo, para servir ao Senhor e contemplar Cristo Jesus nas nuvens dos céus. Se o Senhor quiser, estamos dispostos e disponíveis para ser o povo, para ser a geração que se levanta nesse mundo para receber o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fortaleça a fé da pessoa do seu lado. Vai lá, chame-a para viver esse reavivamento com Jesus. Que Deus o abençoe.